É isso aí, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Capital e Concreto, onde dinheiro, histórias e construções se encontram. E hoje, quem que a gente vai entrevistar, Rafa? Meu nome é William Casimir, especialista em consórcio para lá... Não, financiamento não. Meu nome é William Casimir, sou especialista em consórcio para investidores, alavancando seu patrimônio, seja para vender cartas contempladas ou para montar uma carteira imobiliária. E aí, Rafael, você é especialista em quê? Em consórcio ou em financiamento? Especialista em financiamento, terreno e construção. Sou conhecido como Rafael a Obra, sou engenheiro, sou corretor. E hoje, cara, nós vamos entrevistar um cara... nós estamos sempre falando, trazendo os empresários, nós vamos voltar hoje um pouco para um tema muito importante, política. E esse cara, ele é vereador aqui em Campo Grande, ele é policial federal, é instrutor de jiu-jitsu, cuidado, hein? E muito mais coisas que ele vai falar aqui, escritor, palestrante. E nós temos a honra de receber aqui André Salineira. A honra é minha, poxa. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, eu que admiro o trabalho de vocês, é um trabalho que impacta vidas, transforma vidas, né? E estar aqui hoje podendo compartilhar um pouquinho da nossa história, para mim é uma grande satisfação. Pô, obrigado mesmo, a gente sabe o tempo, a correria, como que é, e você disponibilizar um tempo com nós aqui no podcast que a gente abriu para isso, para que histórias dos nossos convidados possam impactar e ajudar, né, os nossos ouvintes aqui. E a gente queria começar, a gente conversou um pouquinho, como que foi, você falou, você era policial federal, como que surgiu a política para você? Né? Era um negócio que você sempre sonhou ou nunca imaginou? Nunca nem imaginei. Na verdade, eu corria da política, né? Eu era aquele que ficava atrás das telas, às vezes, muito criticando, né? Tinha um senso crítico aguçado, mas eu percebi que depois que você está dentro, né, você tem ali uma ferramenta na mão de poder transformar vidas. Mas foi curiosa a história que me levou para a política, né? Eu fui convidado para sair como candidato, representando a frente dos agentes da Polícia Federal, que é uma frente não relacionada à instituição, mas de colegas que se uniram e falaram, olha, nós também temos que estar dentro da política. Né? Você já era policial federal há quanto tempo? Olha, em 2014 eu entrei na PF no concurso de 2004, eu já tenho 9 anos. 9 anos já. Dia 19 agora de julho eu completo 20 anos de Polícia Federal, 20 anos. E eu falo que é um sonho. Agora, o meu maior sonho foi ser policial federal. Foi engraçado porque com 14 anos nasceu esse sonho. Uhum. Com 18 anos virou propósito de vida e eu fui conseguir entrar com 30. Hoje eu tenho 50, eu estou a 20 lá. E eu até falo isso nas minhas palestras, né? A diferença entre sonho, propósito e a importância de você insistir para conquistar, né, esse ideal. Cara, eu não sei se eu te falei isso, eu fiz faculdade de Direito querendo entrar na Polícia Federal, porque eu vi aqueles vídeos do COT, que a polícia, a tropa de elite da Polícia Federal, eu achava animal, só que logo eu percebi, falei, cara, acho que eu não tenho tanta inteligência para passar num concurso da Polícia Federal não, e acabei enveredando pelo lado do empreendedorismo, né? Show. E aí você então entrou, mas você falou assim, não queria, como que surgiu esse convite? Falou, cara, pelo amor de Deus, estou fora de política, por quê? A gente conversando aqui antes, eu já tive 2 convites, e eu tenho ainda essa cabeça que você tinha antes, né? Você e sua esposa, e minha esposa também, Deus o livre, você tá maluco, Rafael, eu tive 2 convites para vereador, e aí eu falei, cara, será que eu vou largar a minha carreira, será que eu entro para política, vou mudar toda a minha vida para isso? Aí eu conversei com minha esposa, não, Rafael, você tá doido, faz isso não. Você passou por isso também, né? Eu vou torcer para que um dia você consiga convencer ela e se convença da importância de você estar na política. Eu sou entusiasta assim, de pessoas bem intencionadas dentro da política, sabe? Porque é aquele lance, né? O espaço ele nunca fica vazio. Se pessoas de bem não preencher esse espaço, alguém vai preencher. E geralmente tendem a querer estar dentro da política aquelas pessoas que já pensam em algo não para transformar vidas, né? Mas pelo seu ego pessoal ou para fazer alguma coisa errada. Então a gente tem que valorizar pessoas bem intencionadas, porque a política, Rafael, se você não encarar ela como missão, você abandona. A pessoa bem intencionada, se não encarar como missão, abandona, né? Porque tem nuances desanimadoras dentro. Então você sempre tem que estar com aquele alicerce ali. Mas seria muito bacana isso, viu? Mas voltando lá, eu recebi esse convite onde a gente fez... eles, né, fizeram uma estratégia de lançar um por estado. E aí não sei
porque vou chamar o Salineiro para representar o Mato Grosso do Sul nesse projeto macro, né? Eu falei não, porque eu não gostava de política, né? E aí depois que eu fui para Brasília, que eu conheci esse trabalho, o projeto, né? Missão, visão, valores, o que pretende, qual que é o objetivo. Nossa, eu voltei encantado, né? Falei para minha esposa, que também nunca gostou dessa parte política, falei, Bel, eu preciso estar dentro da política como missão. E aí foi o pontapé inicial, é aí que eu entrei, e hoje eu sou um apaixonado pela política. Eu acho que é ela que consegue realmente mudar as coisas, né, maior no nosso Brasil, estado, município, mudar realmente a vida de pessoas, né? E a gente consegue comprovar isso através dos números do nosso mandato, né, desde o início. Então é um mandato muito produtivo e te dá satisfação ao final de você ver isso e ser reconhecido por aqueles que acreditam em você, né? Perfeito, perfeito. Quero fazer uma pergunta macro, só para a gente já entrar no segmento ainda mais da política e depois a gente vindo pro micro. Salva essa pergunta, só salva. A gente, novamente aqui, entregar para você, antes que a gente do nosso patrocinador aqui da Fornello, é para você. Isso aqui eu tô até com o André aqui, ó. E se você quiser abrir aqui agora, fica à vontade. Quiser levar para casa, comer durante porque a gente vai ver aqui o que aí, nosso patrocinador. Olha só, gente. Suquinho, tem... Não, chocolate tem... Rapaz, a melhor padaria de Campo Grande, que está do mundo. Croissant, que eu amo croissant. Um croissantzinho, né? Que isso, que isso. Caramba, tem muito se você mais quiser coisa comer, aqui. se você quiser Obrigado, dividir viu? com a gente, tá? Não tem problema. Vamos Ó, e eventos, tá? A gente falou, tem um próximo evento, tudo a gente pega, salgadinho, essas coisas de comida, tudo lá na Fornello, tá? Eles atendem muito bem a gente. Sigam a Fornello nas redes sociais. Fornello, _ pães e café. É isso aí. A melhor padaria de Campo Grande. Vamos lá, começar do ponto de vista de política macro. Daqui a pouco a gente tem uma eleição e o Brasil cada vez mais polarizado. Eu sei, você é de direita. Sim. E a direita, em regra, está subdividida na política pensando em presidência. Se você pudesse nos dizer quem é mais qualificado para sentar naquela cadeira, Zema ou Flávio? Qualificado? Olha, os dois, boa pergunta, né? Porque assim, são duas pessoas que eu admiro muito, né? O Zema, ele tem todo um histórico já na parte de gestão, e eu venho desse mundo da gestão, né? Fui empresário minha vida inteira, mexi com a parte do empreendedorismo, então eu tenho essa admiração pelo Zema, ainda mais pelo que ele fez lá em Minas Gerais, né? Mudou muita coisa lá e ele poderia, imagina no Brasil, o que ele poderia fazer com esse país tão promissor, tão pujante que nós temos, né? E o Flávio, uma pessoa que é mais ligada à área política, menos da gestão, contudo, uma pessoa que tem aí o aval de boa parte, né, de grande parte da turma da direita, e seriam ótimos candidatos, os dois, né? São duas opções assim maravilhosas que nós temos. Como o Caiado também, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Caiado em Brasília, uma pessoa super inteligente, né, que tem uma formação na parte da medicina, mas que toda a vida trabalhou na parte da gestão também dos seus negócios, e na parte política ele tem grande feito também, né, como governador. O bom da direita é isso, é que nós temos várias opções, diferentemente da esquerda, que se concentra apenas no atual presidente, né? Dificilmente algum outro... Eles não conseguiram fazer nenhum candidato ainda, né, cara? Acho que nenhum player da esquerda eu vejo assim com capacidade de disputar uma eleição presidencial, né? Esse ano acaba. Tomara, porque acho que até nesse mundo que vocês trabalham, né, que é a parte do empreendedorismo ligado a negócios imobiliários, etc. Trabalha demais, né? Se nós tivermos, Rafa, mais 4 anos disso, eu acho que realmente o Brasil quebra. Não é literalmente, não vai acontecer. né? Porque a conta não fecha, não está fechando há muito tempo. E desestimula muito o empreendedorismo. Então, cada vez mais é burrada em cima de burrada. Não só os números, a gente vê a quantidade de empresas saindo do Brasil, indo para o nosso vizinho aqui, Paraguai. Sim, só isso, a gente só vê aí o normal, os números, e a quantidade de pessoa quebrando. A quantidade de empresa indo para recuperação judicial. Então, assim, tá aí os números. Tá aí o que está acontecendo. Então, a gente precisa falar disso.
Precisa trazer isso. Daí você trouxe essa disputa ali da direita, tem várias opções na direita, isso é muito bom. E aí um assunto, você falou, é o Caiado, tem, vamos dizer assim, é estudado, tem uma faculdade, como nós temos políticos que não têm estudo. Tinha que ter alguma coisa na política, igual assim, para eu ser advogado eu tenho que formar, para virar policial federal eu tenho que passar no concurso, para eu fazer qualquer coisa eu tenho que ter. A política não tem isso, tem alguma lei para isso? Tinha que ter uma formação para virar político? Eu defendo que, no mínimo, fazer parte de uma escola de formação política seria necessário, né? Então, você não pode... Eu nem sei, assim, tem algum lugar no mundo, tem isso ou não? Eu estou uma informação falando. Para passar por uma formação... Sim, alguns países exigem, né, critérios para você realmente se candidatar, principalmente ao cargo de presidente da República. Até a quarta série já... Não, porque assim, a Constituição proíbe qualquer tipo de discriminação relacionada a não deixar a pessoa participar de um pleito político. Contudo, a gente sabe que é um cargo de gestão, poxa vida. Né? Que nem você falou, a responsabilidade de cuidar de várias pessoas. Não tem como. Né? Então, assim, eu acho que participar de uma escola de formação política, com tempo, sei lá, de 1, 2 anos, tudo bem. Não é que você não vai impedir, por exemplo, uma pessoa que não tem um nível superior de alcançar esse cargo. Mas, pelo menos, a escola ela teria que participar. Mas isso, no Brasil, impossível. Acho que nem nossos netos irão presenciar um país com a atual... nos próximos muitos anos. Sim, essa reforma política é tão esperada, e aí o nosso receio é o seguinte, quando ela vier, ela vai estar tão contaminada assim como foi a reforma tributária. Né? Reforma tributária, nós temos um Código Tributário Nacional de mais de 50 anos, né? Que demorou tanto para ser revisto, mexido, e quando veio totalmente descaracterizado da sua proposta principal, que era favorecer o quê? Empreendedorismo, menor carga tributária, estímulo ao desenvolvimento econômico. E ele simplesmente foi para cumprir tabela, né? Falar assim, não, nós fizemos a reforma tributária. Mas que reforma tributária? Né? Então, o medo da reforma política é isso, porque muitas coisas poderiam se mudar na política. Como, por exemplo, a reforma política poderia trazer uma coisa que eu defendo, mandato de 5 anos, só que junto, sem aquele negócio de a cada 2 anos ter eleição. Né? Porque o Brasil é assim, a gente vive eleição agora de outubro. Né? Aí o próximo ano, se preparando para a eleição do outro ano, que depois quem se eleger vai se preparar para a eleição do... Então, quer dizer, vamos fazer a cada 5 anos todos os cargos e acabou com isso? Né? Então, é uma coisa esperada também. Bom, um assunto que eu não tinha pensado aí. Tem várias coisas, né? Que Estados Unidos é assim, né? Os cargos lá são eleitos de forma única. Tudo junto já, pronto, já resolve. André, qual que é o político de esquerda que você mais respeita? De esquerda? Eu sou daquela pessoa, William, que eu sou uma direita propositiva, tá? Dificilmente você vai me ver realmente criticando a esquerda, falando mal, xingando, né? A crítica é natural porque eles dão motivo de sobra para se criticar. Mas assim, não faz parte do meu... Eles não se ajudam. Não faz parte do meu... De eu ficar me atento a isso, né? Eu procuro ser propositivo. Então, assim, dentro da esquerda tem pessoas boas? Pode até ter, né? Só que, assim, infelizmente, acaba que a ideologia do partido apaga a pessoa. Eles não deixam que a pessoa faça qualquer tipo de ato que seria diferente daquilo que eles pensam. Diferentemente da direita. Porque, assim, vamos comparar. A pessoa de direita, se ela não quer ter uma arma, ela simplesmente não compra uma arma. Agora, a pessoa da esquerda, que não quer ter uma arma, ela faz de tudo para que o outro não tenha também uma arma. Está entendendo? Então, é totalmente comportamentos diferentes. Né? Geralmente eles se preocupam com a sua categoria, né? Mas não com o coletivo em si. E hoje é provado que as maiores políticas públicas voltadas àquelas pessoas que mais precisam foram feitas durante governos de direita. Né? Porque uma política pública eficaz não é aquela que dá para a pessoa algo para ela sobreviver naquele mês ali, mas sim aquilo que tira ela daquela condição que ela está. Né? E é assim que... Mas, infelizmente, a direita não pôde ainda fazer esse trabalho dentro do Brasil. A gente avalia aí, há quanto tempo que o Lula, né, que a esquerda está no poder. Então, nós tivemos
Depois o Bolsonaro que veio, mas ficou ali 4 anos. Uma pandemia. E que não deu para fazer. 3 anos de Lula, um ano e meio de Dilma, né? Porque ela foi. E alguns outros políticos que eram mais para o centro-esquerda, não de esquerda, nem tão pouco de direita. Mas, de fato, né? É muito difícil admirar políticos que têm uma doutrina muito ruim. Como, por exemplo, os marxistas, né? E já fica difícil de você apoiar uma pessoa que foi condenada, foi provada, foi isso. Fala, você está desse lado? Você está de um lado ou você está de outro? Assim, é meio claro, é meio óbvio essa discussão de você vai apoiar esse cara que fez tudo isso de errado? E a pessoa continua. Então, não tem como. Você falou, é difícil escolher uma pessoa, falar um nome. E aí a gente vem, vários nomes que tem na direita e aí gera essa confusão. Será que, saindo 3, 4 presidentes da direita, nomes bons, isso não atrapalha também? Porque a esquerda só tem um. E aí vai dividir votos, e aí... Qual que é a sua visão sobre isso? O ideal é que não dividisse votos, justamente para não dar chance para a esquerda, né? Então, essa terceira via, eu creio que não seja positiva hoje para o Brasil. Então, teria que concentrar realmente ali todas as forças para poder chegar com condições de ganhar, né? E aí fazer a mudança, porque eu tenho certeza que agora a direita reassumindo, que vai reassumir, sou muito esperançoso nisso, nós vamos ter aí 8 anos, né? Praticamente de pleno desenvolvimento, e aquelas pessoas que mais precisam vão ver isso, vão reconhecer através de políticas públicas voltadas a ela. Hoje eu vou muito em bairros e vejo que até pessoas que depositaram sua confiança novamente no atual presidente, muitas estão arrependidas, né? Estão passando o gosto amargo ali dessa escolha e vão votar no candidato da direita. Eu vejo isso na obra. Você vê o pessoal de obra, pedreiro, servente. Antigamente, não, né? Um mandato atrás, você conversava, tinha muitos. Hoje o cara odeia. O cara fala isso, vivendo isso na prática, do cara falar, nunca mais esse cara, eu vou votar na direita. E falando mal do Lula, tudo, o cara enxergou, o cara começou a enxergar isso. Eu acho que muito forte também, aí entra as redes sociais. Sim. Né? De você ter não só um canal, 2 canais passando ali, e agora sim você tem várias pessoas que você consegue escutar, ver a verdade, trazer a notícia. Por exemplo, um Nicolas Ferreira, um canal que é maior que muitas televisões. Sim. Ou quantos que ele consegue trazer informação. E aí, entrando nesse detalhe, né, política, tudo, essa importância da rede social, de gerar conteúdo, de trazer essa informação. Quando que você começou? Acho que você já tem mais facilidade de falar em público, você já palestra há 15 anos? 15 anos. Então, acho que você tem mais facilidade de gravar. Quando você entrou na política, você já começou a gerar conteúdo? Você já gerava ou não? Já. A rede social até me ajudou bastante, porque como o meu mandato foi sempre um mandato propositivo, de muita produtividade interna do gabinete, a gente sempre expôs isso na rede social e acabou alavancando a rede social, né? Consegui um número de seguidores ali bem significativo desde quando eu comecei na política. Então, é bem bacana porque hoje a rede social te possibilita isso, chegar de uma forma muito mais em conta, né? Barata até aquela pessoa, com custo praticamente zero, às vezes orgânico, e que vai se propagando quando o conteúdo é bom. Então, a rede social ajudou demais, né? Agora, claro, aquelas velhas figuras dentro da política, eles têm dificuldade com a rede social. Depois você pesquisa. Você vê aí, por exemplo, a Instagram de alguns tubarões aí, você vai ver, o cara tem 1.000 seguidores, 2.000 e tal, ele não consegue... Não se adaptou, né? Porque não tem conteúdo. Só sobrevive na rede social quem tem conteúdo, né? Então, você vai ter o teu Instagram, o seu Facebook, que é direito teu, mas não vai ter engajamento, né? Então, isso facilita novos políticos com ideias novas, jovens que queiram entrar dentro da política, já começa a fazer uma base de rede social, trabalho bacana, porque não basta falar assim, não, eu quero ser político, mas você vai defender o quê? Quais são suas bandeiras? Qual que é o teu propósito dentro da política, né? E se a pessoa faz isso dentro da rede social, aí ela estoura. Até antes da política, deixa eu só dar 2 passos para trás. Você falou que também seguia uma área de empreendedorismo. Fala um pouquinho pra gente o que era, o que você fazia. Olha, antes de eu entrar para a Polícia Federal,
eu tinha 4 empresas. Pouca coisa. Inclusive, eu ganhava muito mais nas empresas do que quando eu entrei na Polícia Federal. Só que eu falo, não tem nada mais que te paga, né? Não tem nada mais de valor do que você, acordar e querer ir trabalhar. Ter aquela vontade, né? E eu falo na palestra, enquanto vocês não conseguirem alcançar aquilo que você quer fazer como propósito de vida, né? Não pare. Né? Não importa se você vai ter que trocar tudo que você já construiu para buscar novos ideais, mas não pare. Né? Até na parte da profissão, muitas pessoas às vezes perguntam quando eu falo sobre propósito, porque sonhos a gente tem centenas, milhares na vida. Nós somos movidos a sonhos, mas propósito a gente tem 1, 2, 3. Né? E na parte da profissão, por exemplo, eu dou uma dica, principalmente para o ensino médio, que está naquela de escolher a profissão, o que vai fazer. Tá? Então, quando eu falo com a garotada, eu falo, imagine que você recebesse a mesma quantia, o mesmo valor para fazer determinada atividade. Você receber o mesmo valor para ser um professor, um advogado, um médico, um enfermeiro, um pastor, um jogador de futebol, um influencer, enfim. O que você escolheria? Isso é propósito. Porque muitas vezes as pessoas desistem porque falam, não, isso aqui não vai dar dinheiro. Vai pelo dinheiro. Ou não sei o que e tal. Não, tem que seguir o teu propósito. Então eu tinha, William, 4 empresas antes de entrar para a Polícia Federal. E aí, quando eu passei no concurso, em 2004, eu vendi 3 delas, porque uma dessas empresas não era eu que tocava, as outras 3 eram. Eram empresas do quê? Era ligada à informática, franquias de informática, tinha de assistência técnica. Microliga? Não, era MicroStar. MicroStar, mas do mesmo segmento. E a MicroStar e tinha a Star Computer, que foi depois a franquia que eu trouxe para cá. Eram 2 Star Computer, uma na Afonso Pena, outra lá na Ceará. Aí tinha o Hospital do Computador também, que fazia toda a parte de manutenção, e tinha um restaurante na parte da alimentação. E aí depois eu eu vendi essas empresas porque a Polícia Federal, o cargo público, exige dedicação exclusiva. Então você não pode administrar a empresa, você pode ser cotista, né? Um investidor. É o que eu era no restaurante. Quem tocava, uma empresa familiar, era o meu pai, né? Era meu sócio. Então nós estamos nesse ramo de alimentação já praticamente 30 anos, né? O restaurante está tocando ainda. Esse restaurante não mais, mas depois montamos outro, né? Que a minha irmã, que é minha sócia, ela que é a gerente lá, ela que toca, ela que faz tudo, né? E então eram essas empresas, né? E assim, na parte de investimento, agora eu estou com um projeto muito bacana na parte do empreendedorismo, né? Estou fazendo aqui a primeira vinícola de Campo Grande. Né, aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, em Rochedinha, é um projeto, uma pequena propriedade rural. Era um sonho também que eu tinha por muito tempo, de ter um vinho, né? Ali um rótulo ali, que pudesse eternizar esse rótulo. Então... O homem é um lorde, né? Tem gente que sonha em ter carro, ele sonha em ter vinho. Ele é um lorde. E é verdade, é a primeira, porque assim, essa e também o Chico Mai. Chico Mai está fazendo uma vinícola aqui na saída de para Três Lagoas, sei. Essa eu vi lá. São Francisco ali. Depois passando Terra São Francisco ali do lado esquerdo. E o Chico é um parceiro também, a gente troca ideia muito sobre isso, enfim. E já tem data, André? Não, a vinícola assim, ela começa com a plantação das uvas, né? Nós estamos na fase ali de colocar todo o sistema de irrigação, as espaldeiras, e a plantação das mudas é agora em agosto. E aí depois... Eu não vou fazer ainda essa parte de receptivo, de estrutura de indústria, e vou começar a envasar em outro local, né? Então, mas é um projeto para futuramente, né, captar investidor para que a gente possa transformar numa vinícola real, né? Caramba, que legal. Não, e assim, está a nossa vinícola no estado aqui. A Terroir, né? A Terroir que tem movimentado aquela região absurdamente. Sem aquela vinícola, muito provavelmente aquela região ela ficaria estagnada. E todo lugar que eu vou, não sei também se vocês são assim, mas eu procuro saber, né? Foi assim minha vida inteira, onde tem uma vinícola e tal. Eu vou conhecer algum lugar, eu gosto de onde tem vinícola. E Campo Grande, poxa, uma capital, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul apenas com uma vinícola que é em aqui da hora. Então Campo Grande merece, acho que ter um local legal também para as pessoas de fora poder visitar, etc. Bom demais. E voltando, né, trazendo, a gente falando disso, empreendedorismo, nessa parte de política, você falou levantar as bandeiras. Você é muito mais segurança pública, acho que prevenção de drogas. Você tem mais a sua pauta ali. É importante
também fazendo comparação, como o empreendedor, ele tem um propósito, um rumo. Pô, eu vou focar nisso, eu vou trabalhar nisso. Porque você não consegue falar de tudo. Falar, cara, vou ajudar todo mundo. Não, cara, o meu aqui, ó, na parte de prevenção de drogas, de segurança pública, e eu foco mais nisso, e até minha geração de conteúdo vai ser voltado para isso, para eu receber meus votos em cima disso. Né? Eu não consigo abranger tudo. E aí, como que é esse estudo, esse planejamento que você tem, que você até falou que você fez o plano de segurança pública para o Estado? Isso. Conta um pouco mais sobre isso para nós. Em 2014, eu nem fazia parte da política ainda, eu fui convidado, depois que eu escrevi meu primeiro livro, Gestão Estratégica em Segurança Pública, fui convidado, na época, pelo então candidato, pela primeira vez ao governo do Estado, Reinaldo Zambujo, para escrever o plano de governo dele para a campanha dele ao governo do Estado. Aí, assim, eu fiz juntamente com o finado Vladimir Struck, que é um policial rodoviário federal. Nós escrevemos esse plano de governo voltado à área da segurança pública ali para o Reinaldo. Acabou que ele logrou êxito, né, e se tornou governador do Estado. Então, nasceu com a parte da bandeira. Realmente, todo político deveria ter as bandeiras, né? Ele não pode trabalhar só nas bandeiras que ele defende, tem que trabalhar realmente no macro, mas eu tenho 3 principais, que é a parte da segurança pública, que é meio que natural. Inclusive, escrevi 2 livros sobre isso, é o Gestão Estratégica em Segurança Pública, e depois veio o Políticas Públicas em Segurança Pública e Defesa Social, um livro que foi encomendado pela Uninter, né? O reitor veio, conheceu o trabalho do meu primeiro livro, olha que bacana, montou uma pós-graduação em Segurança Pública na Uninter com o nome do meu livro, Gestão Estratégica de Segurança Pública, e me convidou para escrever esse outro para servir de material de estudo para os alunos de mestrado em Direito e pós-graduação em Segurança Pública. Disponível para qualquer pessoa comprar? Que legal, Ele chama Políticas Públicas, Segurança Pública e Defesa Social. Inclusive, o prefácio dele é escrito pelo Eduardo Bolsonaro, desse segundo livro. Aí depois veio esse livro aqui, que é o Colapso Econômico, a Política de Impostos no Brasil, um livro mais voltado à área da economia, tributação e empreendedorismo, porque tem tudo a ver. Desenvolvimento se passa pela nossa política tributária, não é mesmo? E aí depois o quarto é mais na área da literatura, chama Agente Federal, a Saga de uma Vida Policial. São contos reais, vividos por mim e por outro colega da PF, porém romantizados, né? Mas não é um livro técnico. Mas as bandeiras principais são essas, Rafa, principalmente a segurança pública, o empreendedorismo e o agro. São 3 bandeiras que eu defendo que acabam sendo naturais, mas a gente trabalha com todas. Tanto para você ter uma noção do nível de produtividade do meu gabinete, desde o início do mandato agora, do ano passado, até hoje, foram 158 projetos de leis apresentados. Aí você fala assim, tá, mas o que significa isso? Olha, tem vereador lá que apresentou 4, tá entendendo? Então, assim, é bastante produtividade. E sobre vários assuntos, né? Isso que é bacana. Agora, recentemente, um assunto que tomou proporção nacional, uma lei de minha autoria, foi a proibição da utilização de banheiro feminino por pessoas trans ou mulher que não seja mulher biológica. Um pouquinho de polêmica esse aí, não, André? Bastante. Até Erika Hilton ficou brava comigo. Nossa senhora, isso aí me deixa doido. Eu nem vai dar corte aqui. Rapaz, porque assim, é tão simples. Na minha cabeça, é um banheiro feminino e é um banheiro masculino. Sim. Não tem. E aí a gente tem que estar discutindo isso. O óbvio, né? O óbvio. Rapaz, virou uma discussão nacional. Tem, aí a presidente da Comissão das Mulheres não é mulher. Não é mulher. Assim, como foi esse projeto? Para quem não sabe, o que foi esse projeto, qual foi a repercussão e como é que você atuou nesse projeto? Olha que bacana, é um projeto, por exemplo, que foge das bandeiras. Mas a gente tem que atuar em tudo. Mas ele está dentro do quê? Da política da direita que eu defendo, de princípios e valores do conservadorismo. Da família, né? Da família, né? Proteção à família, a base de tudo. E aí o que aconteceu? Comecei a ter vários relatos de mulheres desconfortáveis, já passaram constrangimento dentro de um banheiro feminino, e que às vezes não tem voz para falar. Aí veio a ideia, vamos então criar uma lei para que em Campo Grande banheiro feminino não poder ser usado por outra pessoa que não seja uma mulher biológica. Criamos essa lei, ainda falando, é o óbvio realmente, né? Mas precisa dela para segurar, porque o Brasil adota o sistema de autodeclaração. E esse sistema de autodeclaração basta eu me identificar como mulher, que isso já me dá direito a acessar espaços femininos. Eu não preciso de laudo, eu não preciso de nenhuma coisa que comprove que eu sou uma mulher, né? Então basta me autodeclarar. Então,
Então, se não tiver uma lei, uma regra clara, se não for mulher biológica não pode, você vira bagunça como estava virando já. E cada vez está virando mais. Então essa lei veio, já mandei ela para várias cidades do país e vereadores estão apresentando. E agora recebi a notícia que na semana passada uma deputada federal do PL está apresentando um projeto de lei baseado nesta nossa lei, com tudo mais amplo, inclusive, já definindo ali critérios na parte do esporte, na parte de concurso público. E aí, quem sabe, vai poder ser aprovada e abranger todo o território nacional. Isso aí. E eu tenho um projeto também que proíbe pessoas trans dentro do esporte feminino, né? Agora, recentemente, nós tivemos um campeonato... Outra coisa óbvia que tem que falar. Não, tivemos um campeonato de voleibol, os pais de uma das competidoras foram lá no meu gabinete, pedir, pelo amor de Deus, para eu interferir. Você está entendendo? E eu falei, não, mas tem uma lei já. E agora nós cobramos a federação o porquê que permitiu que essas atletas de fora, trans, participassem aqui de uma competição feminina. E é proibido por essa nossa lei. Cara, olha essa história. Tem uma vizinha minha que ela é gay. E ela joga futebol. Maravilhosa. Bárbara, um abraço. E ela estava numa competição aqui de Campo Grande mesmo. E o time adversário tinha uma mulher trans. Não sei se era trans, mas era um homem. Era um homem, enfim. E a minha amiga vizinha, que é gay, falou com os diretores ali daquele evento. Gente, não pode. E assim... Não faz nenhum sentido, é desproporcional a força que uma e outra tem. O que aconteceu? Ela foi denunciada por homofobia, ela sendo gay. Olha que loucura. É uma loucura, né? Tá invertendo as coisas, não dá pra... Você falou, tem que discutir o óbvio, olha isso. Cara, não dá pra jogar, não dá pra misturar. Você não vê o que aconteceu com a Cássia Kiss, né? Dentro de um banheiro, ela foi filmada por uma pessoa que se sentiu constrangida ali, expôs... né, toda a privacidade dela e agora ainda respondendo por um crime, porque transfobia é crime. Olha o absurdo que nós chegamos, né? Mas isso que você falou é verdade. William, nós tivemos vários apoios de pessoas trans, inclusive defendendo o projeto. Pessoas realmente conscientes, né, que sabem que já estava tomando uma proporção fora de controle. Pessoas LGBTQIA+, e falo aqui, eu tenho vários amigos. Não tem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, eu acho que nós temos que ter políticas sim, de respeito, de proteção para não ter discriminação, ódio, né? Nada disso. Agora, o que não podemos admitir é que o direito de uma pessoa seja prejudicado porque outra se acha que tem esse direito também e não tem, né? Então é essa a questão, nós temos que preservar esses direitos que as mulheres demoraram muito, mas muito para conquistar, né? Aí tem o pior ainda. Tudo isso tendo que explicar o óbvio, aí tem mulher que apoia isso. E aí vira essa discussão. É a mulher, não, tudo bem, pode entrar. Não, você não sabe o risco que pode estar correndo também. A diferença de força. Assim, eu fico doido com a gente discutir um negócio desse, cara. E aí, como não falar mal, né? Que a gente tenta não falar mal do PT, mas veja, agora a vereadora Luísa Ribeiro do PT fez uma lei para anular essa minha lei. Vai tentar passar na Câmara. Óbvio que não vai conseguir, né? Seria um absurdo conseguir, mas está fazendo para anular. Quer dizer, não dá para entender. E aí, nessa parte, vamos lá, agora, o trabalho do vereador. Você escreve uma lei, você monta isso e apresenta para uma votação. Isso. Quando você cria um projeto de lei, ele passa por todo o trâmite dentro da Casa de Leis, que é a Câmara Municipal. Passa pela Procuradoria da Casa, que é um grupo de juristas ali, e dão ok. Não, a lei está dentro da conformidade da Constituição, das demais normas, ok. Vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver também a legalidade. A partir daí, ele passa a passar em cada setor responsável. Igual, essa minha lei passou pela Comissão de Mulheres da Câmara Municipal, pelo crivo delas, né? Então, tanto que teve ali pessoas que, na hora ali, deu parecer positivo e outros negativo. Aí, depois disso, vai para a votação em plenário. É quando os vereadores ali votam sim ou não. Essa lei mesmo passou apertada, né? Nós tivemos 13 votos favoráveis e 11 contrários. Quase que perdemos. Não é possível. Então, vai para o crivo dos vereadores.
Foi aprovada na Câmara, vai para a sanção da prefeita. Então, ela pode vetar ou sancionar, aprovar. Se ela veta, volta para a Câmara e os vereadores, com maioria absoluta, aí, pode derrubar o veto dela. Tá? Maioria absoluta é 50 mais 1? Exatamente. Somos 29 lá, então teria que ter 15 votos. Aí você consegue derrubar o veto. Agora, ela sancionou. A prefeita Adriane Lopes sancionou, entendeu o porquê da lei. Né? Ela foi favorável. Então, entrou no nosso ordenamento jurídico. Então, é assim que funciona o trâmite lá de um projeto. Não é fácil você aprovar uma lei. É bem difícil. E aí, depois, ocorre muitas leis não serem regulamentadas, porque tem lei que precisa ser regulamentada. Como é o caso, nós estávamos falando meu projeto de lei da educação financeira nas escolas. Desde 2019, poxa vida, que ela foi sancionada, até hoje não está sendo aplicada nas nossas escolas por pura má vontade do gestor público, que não regulamentou. Porque eu, vereador, não posso regulamentar uma lei. O que é regulamentar? Por exemplo, eu criei lá o projeto, mas eu vou falar dentro da lei que ela tem um prazo para ser colocada dentro das escolas, qual a carga horária que ela vai ocupar. Quem faz isso é o executivo. É o executivo, porque se eu fizer isso, eu entro na esfera dele e da vice de iniciativa eu perco a lei. Né? Então, infelizmente, a gente tem que aguardar a boa vontade agora do gestor público para aprovar essas e tantas outras, viu? Eu tenho um outro projeto que também virou lei, que é o Cidade Vigiada, desconto de IPTU para as empresas e pessoas que instalarem câmeras de monitoramento nas suas casas. Com esse desconto de IPTU, ela vai comprar o kit e ela vai colocar na frente da sua casa uma câmera por logradouro e o resto para dentro da sua casa. E aí, quando tiver algum delito, automaticamente as autoridades já podem requerer essa câmera, a imagem dessa câmera que está no ambiente externo. Por que eu fiz essa lei? Porque a câmera de monitoramento é, sem sombra de dúvida, hoje, uma das maiores ferramentas que nós temos para inibir o crime. Inibir. E depois servir de prova, né, para chegar à elucidação do fato. E muitas pessoas não adquirem porque acham que é muito caro, etc. E hoje nós temos sistemas bem baratos. E esse desconto IPTU, a pessoa ia ter o desconto e ia comprar o kit. Falta apenas regulamentar. Virou... Ou seja, já está aprovado. Já está aprovado. aprovado. Falta o executivo regulamentar. Regulamentar. O executivo ele não regulamenta por má vontade ou porque tem tanta lei aprovada e às vezes ele não tem a capacidade de regulamentar todas elas? Eu creio que seja má vontade, porque, veja, tem umas leis assim que são bem positivas para a sociedade e nós precisamos, né? Eu citei essas leis, tenho, por exemplo, a questão dos pórticos, que é o Portal Morena, chama essa lei minha, também de 2020, não foi regulamentada. O que é? Nas nossas 6 principais saídas, nós teremos pórticos. O que é um pórtico? Pórtico é tipo aquele de Gramado, sabe? Que você chega lá em Gramado. É um pórtico que dá esse efeito estético, né? Para quem entra e sai da cidade. Mas o objetivo dele, principal nessa lei, é blindar a cidade. Então, ali você tem câmeras de última geração, onde detecta a face da pessoa e a placa do carro. Veículos roubados. Exato. Então, é o Portal Morena. Quando a prefeita Adriana assumiu, eu tive reunião lá e a previsão era que o ano passado ia sair o processo licitatório já para início da construção dos pórticos. Até hoje não saiu. E é uma coisa que a gente está cobrando isso aí, porque ajuda demais a segurança pública. Cara, é algo relativamente simples, né? Não, é umas coisas que travam que dá para entender. E continuando nessa parte de segurança pública, e aí trazendo um assunto que eu acho que eu pelo menos, eu estou vendo muita coisa de vídeo da segurança lá máxima da prisão de El Salvador. Uhum. O Nicolas foi para lá, várias TVs foi para lá, tem vários canais, acha possível a gente conseguir implementar uma segurança mais firme do jeito que eles fizeram lá, e ainda mais agora, né, os Estados Unidos declarando o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, né? É terrorista, né? É grupo terrorista, né? E aí, né, o nosso querido presidente defendendo. O que você acha disso também? Tranquilo, ótimo o presidente dos Estados Unidos declarar isso ou não pode interferir, que nem fala, não pode interferir no nosso país, sendo que nós temos grupos terroristas aqui dentro. Ele fez muito bem, né? Ele não está ferindo a soberania do Brasil quando lá nos Estados Unidos ele coloca o rótulo de grupo terrorista para as facções criminosas, as 2 maiores facções criminosas que nós temos no país.
que estão crescendo cada vez mais. Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Muitas pessoas falam, mas o crime não chega aqui. Você não sabe o quanto que elas já são enraizadas aqui dentro do nosso estado. Principalmente pela proximidade, né, com Paraguai, Bolívia, onde eles estão também muito fortes. Bom, o que acontece? Os Estados Unidos pode fazer isso. Ele pode caracterizar como grupo terrorista. O que ele não pode é obrigar o Brasil a fazer a mesma coisa. E isso não vai acontecer. Nesse governo que está, não vai acontecer. Agora, no próximo, vai acontecer. É por isso que a bandidagem financia os certos políticos. Irmão, é triste de ver como muitas leis lá no Congresso Penal, voltada à área de tornar o Código Penal mais rígido, mudanças significativas na área que iriam favorecer a segurança pública, não são aprovadas por quê? Porque políticos que são bancados na época de campanha por facções criminosas ficam de rabo preso, né? Aí eles falam, a facção fala, você vai votar assim, assado. Né? Então, por isso que a população tem que se atentar quando você vê uma campanha aí monstruosa, de onde está vindo esse valor? Né? Quem que está financiando isso? Então, ela está enraizada, assim como o PCC está em vários tipos de comércio hoje, de empresas, eles estão dentro da política. Como? Às vezes colocando pessoas deles, mas na maioria das vezes financiando políticos, que acabam sendo faccionados também. Parte deles, né? Não é faccionado. El Salvador, você falou, Rafa. El Salvador é um exemplo de como um país pode realmente mudar o cenário da segurança pública. Só que para isso, primeiro, tem que ter uma pessoa com coragem. Segundo, todos os órgãos têm que apoiar isso. No Brasil, a mudança que ocorreu em Salvador é muito difícil, porque nós temos legislativo, executivo e judiciário. Né? Nós temos algumas esferas que não basta, por exemplo, um presidente da República falar, não, eu vou fazer a mesma coisa que El Salvador fez. Não tem como, porque o próprio judiciário já barraria isso. O presidente, na verdade, ele manda muito pouco, né? Ele precisa das casas ali, das câmaras, enfim, para fazer com que uma operação como essa dê certo, né? Precisa, principalmente do Congresso, né? É por isso que uma das metas, quando o Bolsonaro saiu para essa meta agora de 2026, é fazer o maior número possível de deputados federais e senadores alinhados aos princípios da direita. Né? Para realmente, quando chegar lá um pedido de impeachment, por exemplo, de uma pessoa que está dentro, cometeu uma atrocidade, que ele seja pautado, né? E não que ocorre hoje aí com o Davi Alcolumbre acobertando todos esses esquemas aí que a gente sabe que está acontecendo. Então é praticamente impossível, mesmo que de forma proporcional, aplicar o que o El Salvador fez aqui, se não acontecer de fato essa mudança. Numa proporção menor é possível, mas aí é o que eu falo, temos que colocar tolerância zero contra o crime, é isso que eu defendo, tolerância zero contra o crime. Não podemos tratar bandido como civil. No Brasil, nós temos a política de desencarceramento. Desde que a esquerda tomou o poder, nós temos a política de desencarceramento. O que é isso? Bandido não fica preso, ele é solto. Não temos essa política, não. Ao invés de construir mais presídios, não, a prisão acaba com o ser humano, vamos soltar. Essa é a política de desencarceramento. E acontece o que está acontecendo hoje. Não é tão simples, se fosse tão claro, né? Cara, se você cometer um crime, você vai ficar preso. Você vai cumprir isso, que nem acabou. Se você cometer algo errado, algo ruim, você vai ser preso. É tão simples. Né? Cara, faça o certo que você não vai ficar preso lá o resto da vida. É isso. Você tem que seguir. Só que tem que funcionar, né? Porque o cara não tem medo hoje. Exato. O cara sabe que se você fizer coisa ruim, ele vai ser solto. Sim. Mas então, proporcionalmente a gente consegue alguns avanços. Olha, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, né, com o fim da Cracolândia. E por que aconteceu aquilo ali? O Derrite, que é o capitão da Polícia Militar, hoje deputado federal, né, ele recebeu o convite para ser o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E aí ele viu aquela situação, né, participei agora recente de uma palestra dele, ele me contando. Aí ele viu aquela situação, chegou para o governador Tarcísio e falou, olha, eu sou secretário de Segurança Pública, isso aqui está acontecendo debaixo do nosso nariz. Se eu não tiver condições de agir, tal cargo, eu não quero. Aí o Tarcísio falou, não, você tem carta branca, pode fazer o que for necessário. Acabou a Cracolândia, né? O que ele fez? Primeiro... Analisando do ponto de vista estratégico, que é o seu negócio, né? Porque você vê, a Cracolândia ali, nem assistentes sociais,
né, entravam ali. Eles ficavam com medo, com receio. Então ele fez um trabalho com a própria polícia militar. Eles mapearam todas as pessoas que residiam ali, que frequentavam ali, que passavam por ali. Eles mapearam, perguntando de onde você vem, de onde você faz, qual o seu dado, qual a documentação que você tem, reconhecimento facial, etc. Eles descobriram, em pouco tempo, que quase metade eram pessoas pedidas pelo sistema, né, que tinham mandado de prisão aberta, etc. Isso aí já ajudou demais. Imagina, é só recolher. Quer dizer, você já tirou quase metade das pessoas. Né? O resto, eles conseguiram parceria com instituições para quê? Fazer acolhimento e tratamento. E aí teve uma participação muito grande do Poder Judiciário nisso, que ajudou a emitir os laudos. E é o que eu defendo aqui. Inclusive, tem um projeto meu e do Rafael Tavares, que vai para votação terça-feira, muito importante, que é da internação involuntária. Né? Porque a gente sabe que essas pessoas que estão aí na rua, morador de rua, principalmente, a maioria são dependentes químicos. E essas pessoas não querem sair da rua. Por quê? Elas querem alimentar o seu vício através daquilo que ela consegue no semáforo e também dos furtos que elas fazem em empresas, residências, fios, e elas alimentam o seu vício com isso. Se você chega com uma pessoa dessa, a SAS chega, a Secretaria de Assistência Social, e fala, ó, vamos com um acolhimento, vou te dar todo o tratamento que você precisa. Ele fala não. E não vai. Não vai. Uhum. E você não pode obrigar. Com esse nosso projeto, a internação involuntária, se o responsável ou a família autoriza, ele vai involuntariamente. Ah, não tem família, não tem responsável. Aí é questão de um juiz, juntamente com o médico falar que a pessoa não tem capacidade de responder por si, e o juiz autoriza ali a internação. Então isso aí vai ajudar demais, porque Campo Grande não aguenta mais tantas pessoas na rua, e muitas delas cometendo crimes. E essas pessoas precisam de dignidade. Elas não têm dignidade na rua. E a esquerda não quer isso, quer manter as pessoas lá, não quer dar dignidade. Eu fiz um trabalho, Rafa, eu peguei alguns empresários amigos e eu elenquei 5 e falei, ó, eu vou fazer um trabalho, eu vou visitar vários pontos aqui que eu tenho mapeado de imóveis abandonados em Campo Grande, aonde serve de local para eles residirem, né, os moradores de rua. Se eu conseguir levar essa pessoa para ser acolhida pela SAS, para ela ser tratada, vocês me ajudam a recolocá-la no mercado de trabalho? Ajudo. E eu fui, presencialmente, está na minha rede social. Eu fui nesses locais, nenhuma quis ser acolhida e tratada. E além do tratamento, eu ia fazer todo o acompanhamento para ela ser reinserida no mercado de trabalho. É lei, essa pessoa pode ficar morando na rua. Eu não consigo, não é obrigado a tirar ela. E aí você falou, essa lei sua vai votar agora para terça-feira. Para que o médico ou o juiz possa... No caso, se a família, por exemplo, se a gente conseguir achar o responsável daquela pessoa, a família pode falar, não, já pode assinar e ser internado, a família assina. Se não localizar a família, aí basta um laudo médico e autorização do juiz para fazer com que ela seja, então, internada. Então, não tem nenhuma lei. Então, a pessoa pode morar na rua e pronto, eu não consigo tirar ela à força, né? Vamos pegar. Pode. Cara, você é morador de rua, você está roubando, já teve várias pessoas do bairro, que já aconteceu isso. Já entraram no escritório, já roubaram notebook, a gente sabe que a pessoa é morador de rua. E ela não vai preso. Não. E se for, sai no outro dia. Sai no outro dia. E aí, então não tem nada, não tem uma lei que eu posso... Cara, não, tem aqui, ó, tem um sistema de assistência que você vai ficar aqui 6 meses, 5 meses de tratamento e depois está liberado. Não tem nada ainda, uma lei... Essa lei, por isso que ela é importante. Demais, muito importante. É uma importante lei isso. Polêmica? Tem aqueles que são contra, mas essas pessoas que são contra não passam o dia a dia que a gente passa, não tem um imóvel invadido como você teve, né? Não sofre uma violência na rua. O Conselho mesmo de Psicologia fez uma nota de repúdio contra a lei, sabe? Então, tem o Conselho de Psicologia já... tem uma ala que é contra, né? Principalmente a esquerda vai lutar para não passar. Mas terça-feira vai ser um dia importante, né? Ali eu creio que os vereadores vão ficar divididos. Eu até vou pedir... Isso é aberto à população. É aberto à população. Até... na minha rede social vou colocar, né, para que eles conhecerem os vereadores, entrar em contato para falar, poxa, dá esse voto de confiança na lei, você vai ver como vai diminuir, como essas pessoas vão passar a ter dignidade, porque a gente não quer apenas tirar elas das ruas, nós queremos dar dignidade.
E porque essa pessoa, como você falou, é um viciado. Ela já está ali, assim, vamos dizer, perdida, ela precisa de uma orientação, de um cuidado, que ela está dependente, realmente, né, dependência de drogas. Ela está ali dependendo disso. A gente precisa orientar. Eu tive amigo que eu visitei em local de internação, que a pessoa mudou. Eu tive parente, tive tio meu que foi internado. Depois da internação, o cara viveu mais 15 anos, bem, mudou. Então, essas pessoas não entendem que ela precisa dessa mudança. E aí a gente chega, né, para trazer uma lei, para mudar, e aí o cara ainda vota contra para o cara permanecer na rua. É uma triste, coisa que eu não né? entendo, cara. Eu não consigo compreender. André, como é que o crime organizado está avançando aqui no Mato Grosso do Sul, cara? Ele está avançando principalmente, você não consegue enxergar muitas vezes, porque as pessoas acham assim que o crime organizado, a facção criminosa, são aqueles caras com fuzil. Não, o crime organizado... São Paulo, Rio de Janeiro, né? Hoje é organizado mesmo. Os caras estão dentro de empresas grandes, aí, lavando dinheiro, etc. Então, eles são muito organizados. E com isso eles fazem o quê? Financiam o tráfico, financiam armamento ilegal. Então, assim, ele passa a fazer parte da sociedade sem com que ela perceba a presença do crime organizado. Por isso que tem operações, né, aí que levam mais ou menos 5, 7 anos, só na fase de inteligência, às vezes. Né? Porque para você pegar toda a cadeia e procurar principalmente o quê? Quebrar financeiramente eles. Né? Enforcar. Né? Porque senão prende, depois eles vão ser soltos e voltam novamente a cometer os delitos, né? Então, cada vez mais o crime de lavagem de dinheiro está sendo encarado com outros olhos. Deveria ser muito mais rígido do que é, tá? Mas o crime organizado ele vai se expandindo assim, principalmente desta forma. Quais setores específicos ali que eles mais enxergam que... Tem todas, né? Em São Paulo é muito forte na parte de combustível, né? A parte de combustível é muito forte. Mas hoje eu acho que não existe um setor com que eles não atuam. Principalmente na questão de lavagem de dinheiro. Tem vários segmentos, empresas, né, que acabam fazendo a lavagem para tentar aí, legalizar esses valores que eles recebem através do tráfico, contrabando, descaminho, né, e diversos outros crimes. Né? E a impunidade nossa, você vê, o problema não é a nossa lei. Tem gente que fala assim, o nosso Código Penal é ultrapassado. São leis brandas. Não é. Se a gente for analisar o nosso Código Penal com muitos países aí, nós temos leis significativas, penas significativas. Porém, elas não são aplicadas, elas são mitigadas, principalmente quando a pessoa tem bom advogado. Né? A pessoa fica presa um pouco tempo. Isso aí o que? Estimula justamente a violência, o crime, porque a pessoa passa a achar assim, não, o crime compensa. Isso, onde o pessoal fala, né? No Brasil o crime compensa. Não tem punição. Não tem punição, é isso aí. Então a gente precisa o quê? Aplicar o Código Penal, fazer com que a pessoa realmente seja punida por aquilo que ela fez. É utopia, por exemplo, a gente achar que prisão, como ela traz nos livros, quando você fez direito também, né, William? Eu fiz direito nos livros lá, que a prisão ela tem a finalidade de punir e ressocializar. Utopia, mentira. Prisão tem que ser para punir. A pessoa fez algo errado, ela tem que ir lá para punir. Ela não vai ressocializar dentro do presídio. Pode até ter presídio que ela vai ressocializar se ele tiver um viés espiritual, que é o Salvador está fazendo também, que é muito legal. Né? Tem leitura, tá colocando tem leitura, louvores dentro da prisão, pois isso é fantástico. Eu visito muito, por exemplo, comunidades terapêuticas, pessoas que estão ali, como a gente falou, buscando uma nova vida, estão fazendo tratamento de droga. E as que mais têm resultado são as que, além da parte de medicação, utilizam a parte espiritual. Né? Porque a parte espiritual, né, a fé da pessoa dá o alicerce para que ela não depois volte a entrar novamente no vício. E assim é no crime também. Quando a pessoa passa a ser apegada a essa parte espiritual, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer novamente, né? Devido ao temor a Deus. Tem alguma lei para... Não sei, eu acho que El Salvador, você está fazendo isso também, dos presos poderem trabalhar de alguma forma ajudando na cidade. Vamos colocar eles para fazer a limpeza da cidade, ou alguma manutenção, parte de serviço de pedreiro, eletricista. Tem alguma coisa disso funcionando? Tá buscando mão de obra, né, para suas obras. Tá precisando de mão de obra. Mas isso é bacana, essa Então, porque assim, aí você falou assim, a prisão é para punir. E aí, se a gente conseguisse
ressocializar ou usar essa mão de obra, tá ali já preso, você não está fazendo nada. Você já está ali comendo de graça, dormindo de graça, vamos colocar esse pessoal para trabalhar. Sim. Existe alguma forma que a gente poderia colocar? Ou tem alguma lei, alguma coisa fazendo disso? Até aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos, até na época, eu tive bastante contato com essa parte da política dos presos trabalhando em indústrias aqui em Campo Grande, né? Reforma de escolas, etc. Em El Salvador, muitos presídios são autossustentáveis. Eles se sustentam através do trabalho dos presos. Eles produzem lá o que eles vendem, né, os produtos que vendem. Ou tem lá uma parte de costureiro. O cara vai lá, vai costurar, vamos aprender. É uma parte de marcenaria, vão montar móveis dentro da prisão. Sei lá, tem alguma coisa assim, uma equipe que vai só produzir armários para um povo que está necessitado, precisando de uma cama. Vamos montar cama, vamos montar guarda-roupa. Não sei, montar uma indústria dentro da empresa. Vamos produzir um eletrônico. Porque a realidade dentro do presídio é sinistra, né, cara? Nós temos presídio, tirando os presídios federais, os presídios federais realmente acontece ali o que tem que acontecer, né? O preso é tratado realmente como ele tem que ser tratado. Ele fica somente preso. Ele está ali preso, não faz mais nada e pronto. Agora usar essa mão de obra, por exemplo. Usar essa mão de obra? Não, tem, mas esses presos que eu estou falando do nosso presídio, você tem visita íntima. O cara tá preso lá, ele tem visita íntima. Eu já vi uma vez o Faur falando. Você já viu? Deve ter visto esse corte do Sargento Faur? Não. Você nunca viu? Não. Tem um corte do Sargento Faur que ele fala isso. Falou assim, e nem eu tô fazendo amor e esses presos estão fazendo, pô. Não é pra ter isso. Muita gente aí, né? Não é pra ter isso. Então, assim, tem umas regalias que não... Vamos colocar esse povo para trabalhar. Para trabalhar. E o trabalho dignifica o homem, né? É isso. Então, mas tem alguns presídios específicos que fazem isso, né? E tem alguns outros também, são poucos no Brasil, que tem essa base espiritual, que trabalha isso, só que são presídios que não aceitam, por exemplo, faccionados, então tem vários critérios. É isso que a gente deveria estimular. Agora, falar que, em tese, a prisão foi feita para punir e ressocializar, mentira. É para punir. A pessoa fez algo errado, ela tem que ser punida. É isso aí. O Edilson Mongeno Bonfim, que era, na época, não sei se você chegou a ouvir falar dele, ele era... As pessoas chamavam ele de o príncipe da advocacia. Na verdade, ele era promotor, enfim, mas a comunicação dele era exímia, assim, e era muito conhecido por isso. Ele falava que prisão é feito para punir. E eu lembrei quando você falou sobre isso, eu já assistia vários vídeos na época que eu estudava direito. Ele falava exatamente isso, prisão é feito para punir. André, qual que é o maior problema de Campo Grande que nenhum gestor conseguiu resolver ainda? O problema de Campo Grande? O problema de Campo Grande, eu vejo que é justamente a falta de olhar para o desenvolvimento, para o empreendedor, para o empresário. Por quê que é o principal problema de Campo Grande isso? Porque quando você faz políticas para estimular o desenvolvimento, você faz com que a classe trabalhadora também desenvolva junto. Isso gera mais recursos dentro do município e aumenta a qualidade de vida das pessoas. Quando você tem uma política contrária ou simplesmente uma política de não incentivo, né, que é o que a gente vê aí, que é o quê? Eu não faço nada. O não fazer nada, o se omitir, é grave. Né? Você deixa de fazer algo. Isso é muito grave. E o que acontece? Não tem desenvolvimento, o município fica estagnado, as pessoas passam a não ter qualidade de vida e isso prejudica realmente toda a sociedade. Por isso que eu falo, aqui em Campo Grande, olha só quantas empresas nos últimos anos, e não é de agora não, só da gestão, isso vem de anos e anos, tantas empresas saindo de Campo Grande, indo para municípios fronteiriços nossos aqui, porque nesses municípios tem mais incentivo do que aqui. Isso é um absurdo. Grandes empresas do polo industrial saíram daqui. Várias indústrias do mundo de celulose estão ao entorno de Campo Grande. Exato. Então, assim, poxa, vamos trazer para Campo Grande, que tem hoje, né, o maior número de habitantes do nosso estado, vamos fortificar isso. Então, eu vejo que este é o maior problema. Tá? Claro, for falar pontualmente, hoje, qual que é o problema da gestão? É a zeladoria, né, e a questão da saúde, sem sombra de dúvida, as duas coisas que estão pegando mais nessa questão da gestão atual. Só que se a gente for ver para trás, faltou em Campo Grande um prefeito gestor. Né?
Eu falo que nós nunca tivemos um gestor. Gestor é quê? Uma pessoa que já teve algum funcionário na vida, que já tocou alguma empresa, que sabe, ou tem noção, sequer, pelo menos, do que é gerir um negócio. Porque o município é uma empresa, o estado é uma empresa, o país é uma empresa. E eu sou muito entusiasta também de levar princípios da iniciativa privada para dentro da política pública, sabe? Igual no mandato passado, eu fui o primeiro gabinete na história da Câmara que deu, por exemplo, treinamento de coaching para todos os servidores ali do meu gabinete, todos os assessores. Para que isso? E consegui, inclusive, gratuito, tá? Não foi pago às expensas públicas, foi feito com uma parceria com a Coach, que fez esse trabalho para aumentar aquilo que o assessor pode ofertar à população, né? Então, é assim, se você levando princípios, né? O que você faria na tua empresa? Você deixaria um funcionário que está trabalhando mal lá ou seria demitir? Seria demitir, né? No poder público também, quem trabalha mal não pode ficar. Tem que dar espaço para aqueles que queiram trabalhar bem, né? E aí vai. Você concorda com a escala 6x1? Não, hoje no Brasil, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho sim que o trabalhador tem que ter maior qualidade de vida, mas através, principalmente, dele poder ganhar mais, para ele poder usufruir mais do seu tempo livre, né? Eu sou a favor da escala liberada, cada um trabalha aquilo que quer. Tá? Assim como era nos Estados Unidos, trabalha por hora ali. Se a pessoa decidir que ela quer fazer a escala 4x3, faça a escala 4x3, ótimo. Tá entendendo? Agora, obrigar o empresário, né, a mudar todo o sistema dele. Porque a gente não está falando dos grandes empresários aqui. A gente está falando do Zé do açougue, da mercearia lá do bairro, do salão de beleza, do restaurante X, pequenininho. Nós estamos falando dos pequenos empresários que estão desesperados, porque não sabem o que vão fazer. Vai acontecer uma grande avalanche, inclusive de aumento de desemprego. E de informalidade, né? Assim como aconteceu com a lei das domésticas alguns anos atrás, que era para proteger a trabalhadora, e os patrões, ali, donos da casa, acabaram não contratando de forma, não de forma legal, mas de forma formal. Exato. E aconteceu um aumento da informalidade. Ou seja, o Estado deixou de arrecadar imposto, que era o objetivo inicial. Não, e vai acontecer o quê? Uma maior tendência à automação. Sim. Né? Teve a China mesmo ali, vai colocar agora em funcionamento 100 robôs que vão fazer a parte da fronteira com a China, de inspecionar os veículos que entram ali. Esse robô vai ter capacidade de olhar o documento, na hora já checar se tem algo errado, inspecionar. Enfim, automação. Vai acontecer isso, vai acontecer um grande desemprego, porque as empresas vão estar muito mais tendentes a automatizar, né, o seu mecanismo, até mesmo a construção civil. Tá mudando bastante coisa. Tá mudando. Daqui a pouco a gente vai... Hoje já não tem aquela questão da construção em módulos. Inclusive, a gente está trazendo até uma franquia. Nós compramos uma franquia, depois eu vou te mostrar, vou apresentar aqui uma franquia que vai economizar em 50% a obra, a velocidade, vai acelerar muito. Então, está mudando isso. Mas eu acredito que, independente da escala qual for, as pessoas querem trabalhar. Tem pessoas que querem produzir. Eu vejo isso na obra. Eu tenho um cara que trabalha comigo de segunda a sexta e o condomínio fecha. Não pode trabalhar final de semana. E final de semana, sábado, domingo, ou no sábado, o cara pega outro serviço. O cara precisa produzir, precisa ganhar dinheiro. E falou, como nos Estados Unidos ganha por hora, aqui tem muita gente que o cara quer trabalhar, o cara quer produzir. Seja, você falou salão de beleza, nós temos salão de beleza, eu e minha esposa também. Pô, tem as mulheres que querem trabalhar, querem produzir no sábado, no final de semana. Então, pô, vai chegar e vai travar o empresário, vai travar o empreendedor, sendo que as pessoas querem produzir também, querem ganhar mais, querem ter uma vida melhor, e elas vão buscar isso. Não adianta, não vai... E é aquele negócio, né, Rafa? O que acontece? Não é que eu seja contra a escala 6x1. No momento, totalmente contra, porque ela está com finalidade eleitoreira, sendo feita a toque de caixa, com pura finalidade eleitoreira. O que seria o ideal? Vamos discutir a escala 6x1? Vamos, por favor. Mas coloca todos os players na mesa. Chama o empresariado, chama o trabalhador. Vamos chegar num consenso. Não colocar de goela abaixo, como está acontecendo
atualmente. Na verdade, virar 5x2, né? Virar o quê? Não, de 6x1 para 5x2. 5x2. Né? Então, assim, pode ser como em um país da Europa, que estão muito mais tempo na frente, se dá o luxo de ter uma escala 5x2, ótimo. Vamos discutir se no Brasil agora isso é válido ou não. Mas tem que chamar o pessoal para conversar. Pô. Quando eu coloco um projeto lá, igual que eu coloquei aquele meu projeto no ano passado, final do ano passado, que é um projeto meu que concedeu desconto de IPTU, caiu a alíquota de 3,5% para terreno dentro de condomínio para 1%. Né? Então foi uma iniciativa minha aquilo ali. O que eu fiz quando fui elaborar esse projeto? Eu chamei a Secov, eu chamei os sindicatos. Para quê? Para ouvir, né, a classe da parte imobiliária. Vamos construir junto. Foi feito um projeto a 4 mãos. E tanto que deu certo. Né? Então, quando eu vou legislar sobre algum setor, eu sempre me preocupo em chamar esse setor, né, para ver se ele vai ser afetado, se ele tem alguma ideia, alguma crítica. É o que não está sendo feito com a escala. A lei tem que ajudar todo mundo que você está olhando. É uma lei para a construção civil, é uma lei para a parte da saúde. Vamos chamar o pessoal aqui, isso aqui, vamos apresentar lá para melhorar isso aqui para todo mundo. Conversar todo mundo para resolver. Exatamente. E já se encaminhando para trás de 1 hora, o homem né? tem horário, já gente. passou de 1 hora aqui. Legal. Cara, tinha bastante coisa para perguntar, acho que a gente conversou bastante aqui. Muito. E você pretende, falando um pouco mais para frente, né? Você pretende buscar, continuar como vereador, vai para deputado, prefeito, governador? Como que é essa... Antes nem gostava de política e agora está apaixonado por isso. Eu estou em pré-campanha, na verdade, para deputado estadual. Estou como pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Eu recebi o convite por parte do partido, né? Depois de conversar bastante com a minha base, com os seguidores, com a família. Aceitei o convite, então agora estamos como pré, né, para essa. Eu vejo assim que dentro do Estado, da Assembleia, se tem uma possibilidade de se trabalhar para uma maior gama de pessoas, sabe? Fazer projetos mais audaciosos, né, dentro da Assembleia Legislativa do que ali na Prefeitura. Eu estou no 2º mandato, né, de vereador, então acho que consegui nesses 6 anos praticamente colocar muito projeto em prática, esgotar muitos temas que eu já esgotei de trabalhar e agora tentar partir para um desafio muito maior, né, que é a questão para deputado estadual. Então, vamos ver, está na mão de Deus. Próximo passo aí, o próximo passo da carreira. Não, legal, bom demais. É isso aí. André, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que, a agenda do político é muito corrida, a gente sabe disso. E muito obrigado pelo tempo que você cedeu para a gente aqui, para explicar um pouco da sua visão da área pública, que muita gente não tem. E nós somos normalmente críticos da área pública, a gente não se dá ao luxo de se abrir para aprender um pouco mais. Acho que você trouxe de forma bem didática e bem prática mesmo o que é o trabalho de um vereador, do legislativo e como ele pode ajudar a sociedade, o seu estado. E com certeza a turma que vai assistir aqui vai começar a entender um pouco mais. Legal. O quão importante é a gente estar atento à política. Para a gente fechar, tá? A gente agradecer você, mas o que você poderia falar para o jovem? Que você falou, saindo do ensino médio, você palestra, para que ele possa virar político. Porque eu tenho o sonho de ser médico, advogado ou engenheiro. Acho que as 3 profissões aí que sempre falam, né? Os pais falam desde pequeno. Ou virar qualquer outra coisa. Hoje influencer, né? Digital, gerar conteúdo, tem muita rede social. Mas como que a gente pode incentivar esse jovem também a ter esse desejo de, quero ser um vereador, quero ser um deputado, quero ser um prefeito? Existe algum... Isso é muito bacana, cada vez mais estão pintando jovens. Uma dica para jovens, na política, né? Ainda mais quando você tem alguns expoentes aí, como o Nicolas Ferreira, que fala muito bem com a juventude, muitos se espelham nele. Então você começa a ver a juventude também falando, eu poderia estar ali também, um dia eu quero estar ali e tal. Eu falo assim, que venha para a política, né? Mas venha, acima de tudo, com uma profissão, porque política não é profissão. Né? Política é um cargo transitório e temporário, e assim tem que ser. Né? Então tem que ser a profissão. Tanto que o que me ajudou muito em 2020, quando eu decidi a não tentar a reeleição, e aí eu fiquei 4 anos, né, fora do cenário político, eu voltei para a Polícia Federal, que é a minha profissão, tá entendendo? Então, quando o político não tem profissão, o que ele faz? Ele não quer sair dali de jeito nenhum, irmão. Ele não quer largar o osso, sabe? Então isso é ruim,
Porque o cara, às vezes, acaba fazendo coisas para não deixar aquele cargo. Né? E política tem que ser transitória, tem que ser passagem. Né? Eu não quero ficar muito tempo dentro da política, eu quero cumprir ali o meu legado dentro da política e vazar e dar oportunidade para outras pessoas entrarem. E é aí que o jovem entra. Né? Mas nunca assim, com a questão de eu quero ser um político como profissão. Não. Você tem que ter a tua profissão, o teu. A política até pode ser um propósito teu, claro, sem sombra de dúvida. Pode ser o seu propósito de vida, mas você tem que ter um alicerce, porque aqueles que não têm alicerce acabam desmoronando. Fechou. Obrigado pelo seu tempo. Galera, é isso aí, né? Agradecer. Galera, acompanhe Capital e Concreto, os nossos próximos episódios. Tamo junto. É isso, galera. E não percam os próximos episódios, porque vão estar extraordinários. André, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí pela frente e vai ajudar nosso estado. Tá joia. E, inclusive, muitos projetos saem da ideia de seguidores. Então, você tiver uma ideia de projeto que queira passar para a gente tornar ele realidade, né? Manda lá no @André Salineiro, que é a rede social. Né? Eu faço questão de responder a todas as, inclusive, perguntas que tem lá. Se há algum pedido também para o teu bairro, alguma coisa, manda lá que a gente entra em contato. Se quiser quentão, pede lá. Aí não. Aí fica sem resposta. Mas obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui no Capital e Concreto. Viu? Obrigado, abraço. É isso, gente. Até a próxima.